estão conseguindo realmente fazer coisas incríveis no Fluminense nos últimos dias. Há mais ou menos 40 anos, o Flu não perdia um jogo de Copa Libertadores jogando no Maracanã diante do seu torcedor. É muito bizarro pensar que, mais ou menos 2 semanas atrás, a gente estava naquela expectativa, o bi da Libertadores, Campeonato Brasileiro, briga ou não por título. E é o que eu sempre falo, bato muito nessa tecla, né? O futebol é uma gangorra eterna. É o tempo todo, cima, embaixo. Normalmente é assim, né? E aí a gente tem que, na medida do possível, para o torcedor, no geral, não. Porque é o que eu sempre falo, o torcedor age na base da emoção. É assim que as coisas funcionam. Do lado de cá, a gente tem que tentar encontrar um equilíbrio, porque senão, a todo instante, tudo está ruim ou tudo está bom. Tudo presta ou nada presta. E não é assim. Eu não acredito que o time do Fluminense em 2 semanas simplesmente esqueceu, não sabe mais jogar futebol. Que alguns jogadores que vinham desempenhando bem, que vinham jogando bem, que inclusive ontem, durante 30 minutos, teve jogador muito bem em campo. Eu me recuso a acreditar que esses caras esqueceram de jogar futebol. Agora, o trabalho do Zubeldia, que tinha um padrão tático e era um trabalho elogiado por méritos, porque vinha dando resultado e vinha com boas atuações, tinha também os seus problemas, sempre teve. Mas não há como negar que o retrospecto, tirando aqueles jogos decisivos que, né, aí você tira uma parte pesada, é verdade, mas, negar que você via um time equilibrado, um padrão, é negar a realidade. Então dizer que, não tem nada daquilo ali, nada daquilo é bom, não faz o menor sentido para mim. Agora, por que simplesmente o negócio desandou completamente? Nunca é um motivo só, para começar. Nunca é só um motivo. Já falamos e continuaremos falando sobre a bizarrice fora de campo, o que o Fluminense fez na semana passada, ou melhor, o que a diretoria do Fluminense fez na semana passada e o quanto isso impactou. E sabe qual o maior problema a partir de agora, que era o que eu passei a temer desde a última sexta-feira? É justamente essas 2 derrotas, e aí começa a respingar. Respinga nos jogadores, no treinador, como sempre, e aí o que acontece? Todo mundo fica puto. Todo mundo fica puto. Porque é uma decisão que não passou pelos jogadores, é uma decisão que não passou pelo treinador. Ah, mas é só essa questão? Mas se eles tivessem vencido os jogos, não teria mais ninguém falando nisso, talvez. É verdade, mas não ganharam. E aí estão numa situação de muita exposição, cobrança, pressão e tensão. Então isso, a partir de agora, passa a ser a grande consequência, o efeito dominó, a bola de neve, que vem aumentando cada vez mais. E aí o Zubeldia tem que lidar com isso, tem que retomar o controle. Mas como ele vai retomar o controle se nem mesmo ele sabe onde se perdeu? Porque perdido ele está, é fato. A coletiva de ontem, para mim, é um atestado. Está perdido, falei isso no último vídeo. Como retomar o controle? Mas como você retoma o controle de algo que não está sob seu domínio completamente? É complicado, né? Porque se estivesse, afinal de contas, não estaríamos aqui falando de retomada de controle. Se estamos falando sobre isso, é porque tal coisa não está mais na sua mão. Ou seja, não depende apenas de você. O que eu quero dizer com isso? É que o Zubeldia está cometendo erros que implodiram o seu trabalho no São Paulo. Se fechar com o grupo dos mais experientes, os veteranos, né, os jogadores líderes, os caras que estão há mais tempo no elenco, e a partir daí desenvolver o trabalho. Aí a gente explica muita coisa. O fato do Samuel Xavier não perder lugar no time, o fato do Ganso ter que entrar todo jogo, ontem foi titular,
O Cano estava voltando ainda longe da forma física ideal. E ia entrar todo o jogo. Tem que colocar, tem que colocar, tem que colocar, tem que colocar. A questão da demora nas substituições também acontecia no São Paulo. É só buscar os relatos lá, da galera que analisou na época. Então hoje a sensação que eu tenho é que o Zubeldia se tornou refém de uma hierarquia que já existia, sempre existiu no Fluminense, mas que com ele talvez tenha se fortalecido ainda mais. Porque o Fluminense vinha de um trabalho anterior, do Mano Menezes, estou falando isso antes do Renato, tá? Que rompeu com muita coisa, bagunçou o vestiário, sacudiu. Sai o Mano Menezes, vem o Renato. E acho que essas lideranças, acho não, é fato, né? Essas lideranças chegou uma hora que começaram a bater de frente. O destino foi o que a gente sabe. Então, se você não atende às demandas desse grupo, dessa liderança, você pode se dar mal. Ele sabe que com o Ganso é um problema. Porque se ele não joga, se ele está jogando, bem ou mal, se ele está jogando, ok. Se ele não está jogando, ele vai te criar um problema. Cedo ou tarde, isso vai acabar acontecendo. Porque é um jogador que não está ali para ser mais um, ele não está ali para ficar no banco de reservas, entrar 5 minutinhos. Ele vai fazer? Ele vai fazer. Mas uma hora você vai ter problema. Então a sensação que passa é que o Zubeldia ficou refém disso e agora é muito difícil conseguir mudar todo esse panorama. O que pode trazer um pouco de tranquilidade é vitória. É resultado, não tem jeito. Mas como você vai conseguir resultado se o time desfaleceu? Ou pelo menos sinalizou isso. Cara, olha só, 2 semanas atrás estava todo mundo feliz. Aí vem roubo contra o Curitiba no Couto Pereira para ter ganhado aquele jogo tranquilidade. Estreia ridícula na Libertadores e na Venezuela, patética. Arriada de calça pro rival na quinta noite. Perde o Fla-Flu, perde a estreia em casa na Libertadores. Olha essa sequência, cara. Olha essa linha do tempo. Então não é um fato isolado. É um acúmulo de coisas que quem chega de fora e olha e fala, pô, como assim? Crise? Como? Não me parece fazer sentido. Mas quem está no dia a dia, quem está vendo, e o torcedor que está absorvendo, ele vai se manifestar. E aí o Zubeldia foi para a entrevista coletiva e falou exatamente isso. Mas que estava todo mundo feliz até agora, estava tudo bem, agora está tudo ruim, mas que o negócio do adiamento do jogo já passou. Olha só o que ele falou. El fútbol es increíble. Es increíble, porque esa presión externa, no sé desde cuándo surgió, porque hace poco tiempo, 10 días o algo así, jugamos contra Corinthians, o 2 semanas, y estaba todo 10 puntos. Entonces, no sé cuándo se creó esa presión externa, puede ser por el cambio de fecha del clásico, pero eso es algo que ya se aclaró y ya tenemos que dar vuelta a la página, porque si no es como que nos terminamos autoperjudicando. Entonces, de estar jugando un fútbol en donde todos estaban contentos, teníamos una racha muy importante acá en el Maracaná, histórica. El equipo no solo ganaba, sino ganaba con argumentos. Hay buena comunicación, muy buena comunicación entre todas las áreas del club. Al torcedor hasta hace pouco le estava gostando como o equipo jogava. Então, Zubeldia, eu vou te contar um segredo. Não comece a entrar nessa. Do nós contra eles. Não, mas que é o torcedor, que não tem paciência. Resolvam os seus problemas. Um grande problema foi criado pelos seus superiores. Você criou alguns outros problemas. Você tem suas limitações, suas teimosias. Então resolva esses problemas. E o torcedor, em algum momento, ele vai se aproximar novamente. E em algum momento ele vai enxergar evolução se vocês conseguirem fazer isso. Não é o torcedor. Definitivamente.
a culpa da torcida que se comporta assim ou assado no estádio. Não é a questão da torcida que estava feliz e agora não está mais. A gente sabe como a coisa ou como as coisas funcionam. Então, Zubeldia, não vai por esse caminho, porque senão você vai piorar ainda mais a sua situação. E na zona mista, os jogadores falaram ontem. Teve Arana, Guga, enfim, alguns atletas falaram na zona mista após a derrota ridícula de ontem. O momento do gol, né? A ideia que todos tinham que seria uma noite tranquila, o Fluminense estava jogando bem, saiu na frente. Ninguém imaginava o que viria depois, esse sentimento de vocês também. Exatamente. A gente não pode baixar a guarda depois de abrir o resultado. A gente sabe da dificuldade que é você começar na frente, né? A dificuldade que é para fazer um gol. E a gente tem que saber sustentar essa vantagem, né? Acho que baixamos a guarda e hoje em dia o futebol não permite que você abaixe a guarda. E pagamos o preço. Arana, acredito que a raiva da torcida, assim, de alguma forma, as vaias, pelo que a gente viu no final, até destinando tudo a isso para a diretoria, fica claro que culmina muito por conta de tudo que aconteceu, de toda a confusão no clássico contra o Flamengo. De que maneira dá para dizer e esclarecer para o torcedor se isso teve impacto ou não no rendimento do time de hoje, principalmente a questão de ficar sem folga? Eu acredito que não. Eu acredito que tivemos tempo para trabalhar normalmente. Acho que é uma coisa que já passou, não tem como a gente voltar atrás. E a torcida, com toda razão, está chateada, né? A torcida quer ver o seu time vencer, principalmente em Libertadores, que é a tão desejada do torcedor e da gente também, do clube. E estão com razão. A gente tem que passar essa fase o mais rápido possível. Já estamos a 4 jogos sem vencer e temos que reverter esse cenário. Arana, você falou sobre a questão do adiamento, que não afetou, né, em relação à preparação para hoje, mas eu queria ouvir a sua análise posterior agora. Não afetou, teve um período de preparação ok, mas olhando agora, depois, seria melhor ter um dia a mais contra o Rivadavia e um dia menos contra o Flamengo, ou da forma que foi, acabou que ficou, independente de resultado, da preparação de vocês, qual é a sua análise posterior a isso? Ficou bom da forma que foi? Cara, não muda muito, um dia a mais, um dia menos, a gente está acostumado a não ter nenhum dia, né, de descanso. Nosso calendário é muito apertado, claro que um dia de folga todo mundo ia gostar, mas não interfere muita coisa. A gente teve tempo assim, de trabalhar e descansar. Hoje a gente vinha fazendo uma excelente partida, conseguimos gol cedo e não foi por cansaço que a gente perdeu o jogo, foi por outras situações dentro da partida que a gente tem que melhorar. Então acho que um dia mais, um dia menos não interferiu em nada. Fez o gol com o Palmeiras logo no começo do jogo, mas logo depois do gol de empate sentiu. O que você acha que pode ter acontecido com o Fluminense ter sentido esse gol, não conseguir mais ter criado muitas oportunidades e ter levado o perigo ao gol adversário? Tu resumiu tudo. A gente vinha fazendo um excelente jogo, possibilidade de ampliar o placar e tu tomar um gol nesse momento é natural o time sentir, ainda mais dentro de casa. Mas a gente criou, tentou. Claro que o segundo tempo acho que poderia ser um pouquinho melhor. Acho que a gente acabou deixando a ansiedade de procurar, de achar o segundo gol, nos atrapalhar um pouco. E tomamos, né, o segundo gol por talvez uma falha de atenção nossa, que a gente tem que corrigir para não aconteça nos próximos jogos. Mas a gente sabe da qualidade do grupo, se fechar, trabalhar para espantar logo essa nova fase. Guga, o adiamento da partida do final de semana tirou um dia de preparação do Fluminense para esse jogo de hoje. O quanto que você acha que influenciou na partida de hoje essa mudança de planejamento? Não mudou em nada. A gente está acostumado a ter um calendário cheio, né, com poucos dias de descanso, de preparação. E foi isso. O time estava preparado, tivemos tempo de trabalhar, descansar. Infelizmente a gente não conseguiu a vitória hoje, mas
A gente sabe da força do grupo e temos totais condições de buscar essa classificação. Deixa eu ouvir a respeito da sua questão. Não é o resultado que vocês queriam, que vocês esperavam, mas a reação da torcida, você acha que diz um pouco sobre o que foi esse jogo e sobre a atuação de vocês de uma forma geral, de terminar o jogo chamando de time sem vergonha? Sim, a verdade eles estão certos. É um jogo muito complicado hoje. A gente tinha que ganhar um jogo que era muito importante para estar ali em cima na tabela. Não conseguimos ganhar. E bom, mas temos que reagir. Temos ainda 4 jogos para pensar na Libertadores e na sequência do Brasileirão. E bom, pensar nos erros que cometimos hoje e esperemos melhorar no próximo jogo, que vai ser muito importante, porque temos que reagir o mais rápido possível. A gente na frente do nosso jogador e tomei a decisão que a bola que ele tinha perigo de chegar antes, sair de cabeça, né, para cortar, e aí depois são tomadas decisões. O Canóbio podia ter tirado a bola de primeira, não tirou, tomou a decisão de esperar lá quicar, depois tentou recuar para dentro da área. Aí o Samuel foi no jogador, aí tem aquele receio, né, de fazer a penalidade. Aí quando eu vi, já tentei a defesa e aí sobrou para o jogador do Independente, e aí depois a finalização com o gol mesmo eu nem vi, porque depois o pé do jogador bate no meu rosto, e aí eu não vi a sequência depois agora no vídeo. Não, destaque para essa declaração do Hugo, né? Se a gente ganhasse sempre, o futebol perderia a graça. Os torcedores do Bayern de Munique não devem aguentar mais. O torcedor do Real Madrid também deve saco cheio de ganhar. Ninguém aguenta mais ganhar. Tem cada coisa que é falada. Eu até consegui entender um pouco, até consegui pegar um pouquinho da intenção dele, mas não dá, né? Não dá. Aí o Arano falou que não afetou muito, é isso, é aquilo. Enfim, a gente está tentando virar a página, mas desculpa, gente. Entendo, você que não acha que tem que falar mais sobre o assunto, porque já deu, já foi, já passou, não é esse o problema, tá tudo bem, cada um tem sua opinião. Tá ok, não é essa a questão. Mas eu não consigo dissociar uma coisa da outra. E nem os jogadores, tá? Vocês podem ter certeza que nem os jogadores. Ontem viralizou o Canóbio passando na zona mista, falando: não posso falar, senão vai ficar ruim para mim. E só esclarecer um ponto, porque a assessoria do Canóbio entrou em contato com a gente ontem, dizendo que, explicando na verdade, né, que o próprio assessor tinha falado, o Canóbio estava muito puto com o resultado e com a arbitragem. E aí o próprio assessor falou: cara, não fala, porque senão vai acabar ficando ruim para você. E ele meio que repetiu isso na hora que passou ali pela zona mista com os jornalistas. Essa foi a explicação dada. Porque senão parecia que era um incômodo interno ali, tipo, se eu falar, vou falar besteira. Só que o senhor Paulo Henrique Ganso fez isso na Venezuela. Então, para mim, os jogadores, dentro daquilo que eles podem fazer, deixaram muito clara a insatisfação deles com tudo o que aconteceu. E agora, a tendência é piorar, porque olha o tamanho dessa pressão. Vai domingo enfrentar o Santos na Vila. Se não ganha, e aí? Como é que fica essa sequência? E vem Copa do Brasil por aí. Então é um momento muito tenso, muito preocupante. E querendo ou não, a temporada está em jogo, né? Está jogando a fase de grupos da Libertadores para dar a vida, se classificar. Copa do Brasil é mata-mata. A temporada do Fluminense está em jogo neste momento. E a preocupação a curto prazo, ela é enorme. Bom, é isso. A gente volta ao longo do dia com muito mais informações e notícias aqui no canal do Lessa. Vamos respirar fundo, porque até a Copa do Mundo tem muita coisa ainda para acontecer.